Eu vou ler o texto base, fica lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Não vou falar muito sobre a vida de Daniel, mas quero partir para essa mensagem, para transmitir essa mensagem a partir desse texto. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Lá depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Uma vez esse texto lido, eu quero falar sobre libertação. A libertação. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Embora que o tema desse mês que é o mês da juventude, seja jovens que influenciaram sua geração, nós vamos falar hoje sobre libertação. Assentados, Daniel capítulo 1, apenas a parte A do versículo 8, tá bem? Apenas a parte A que diz assim: Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Vocês podem repetir comigo? Eu falo e vocês repetem. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cada criancinha em tuas mãos, Pai. Ali naquela sala onde elas receberão a ministração da palavra, conforme elas possam e podem entender, que o Senhor abençoe essa semente que será lançada. E aqui, ó Deus, onde nós estamos reunidos, todos com o mesmo propósito: adorar ao Rei da Glória, buscar fortalecimento no Senhor. E nós queremos, ó Pai, ouvir não a voz de um homem, mas a voz de Deus. Queremos ouvir, ó Pai, o recado que o Senhor tem para os nossos corações. Ó Deus bendito, que ninguém saia daqui essa noite sem ser tocado pela Tua palavra, tocado pelo Teu Santo Espírito. Eu creio que o Senhor está aqui conosco essa noite. Eu creio, ó Deus, que o Teu Santo Espírito está trazendo um mover em nossos corações. E eu creio que o Senhor falará com cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Daniel, e muitos dos seus amigos, eles foram levados cativos, presos para a Babilônia. Ele tomou uma decisão firme, uma decisão corajosa, uma decisão que iria mudar totalmente aquele cenário que eles estavam vivendo. Daniel propôs, ele firmou, ele decidiu em seu coração, mesmo diante das adversidades, não só ele, mas como toda a nação estava passando, mesmo em uma terra idólatra, onde o templo de Israel não estava lá, ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com aquilo que poderia atrapalhar a sua vida, com aquilo que poderia atrapalhar a sua adoração a Deus. Daniel era um jovem. Daniel era um homem, assim como eu e você, tentados, passaria por sofrimentos, decepções, e ele entendeu a vontade do Senhor na vida dele, diante daquela tragédia. Eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que Daniel,
ele vivia uma vida de liberdade. Porque para cumprir a vontade do Senhor, para responder aquilo que o Senhor nos chama para fazer, nós temos que viver uma vida de liberdade. Mas eu quero explicar para vocês qual é essa liberdade. Porque hoje nós encontramos em nossa geração, inclusive é um grande desafio hoje, jovens ou até mesmo qualquer cristão, influenciar essa geração. Eu quero dizer para vocês hoje o que é entendido hoje por liberdade. A geração de hoje, ela busca e afirma que o jovem tem que ser livre. Que o jovem pode fazer o que quiser. Que o que a igreja prega, que o que o pastor prega, que o Deus da Bíblia é retrógrado, é ultrapassado. Essa geração de hoje, ela não quer obedecer regras. Ela não quer ouvir um não. Ela quer liberdade. Ela quer bebida. Ela quer festa. Ela quer drogas. Ela quer sexo ilícito. Só que isso não é liberdade. Isso é escravidão. Qual é o resultado dessa liberdade que essa geração ela prega e vive hoje? Basta você olhar para os números de morte por suicídio, tentativas de suicídio, depressão, opressão, desmantelo de tudo que é jeito nas famílias, para você chegar à conclusão de que liberdade, essa que é pregada hoje, ela tem um preço. E um preço caro. Viver sem regras e sem princípios tem um preço. A Bíblia fala que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é você em Cristo e pelo poder e a graça de Deus dizer não àquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. O texto lido pela irmã Vanessa diz que para a liberdade, Cristo vos libertou. E Daniel, ele era livre. Livre em Deus. Porque Daniel, ele tinha poder e graça para dizer não. Não e não. Aquilo que atrapalhava a comunhão dele com Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, nós vamos entender um dos propósitos da vinda de Jesus. Algo que foi profetizado pelo profeta Isaías, se minha memória não estiver enganado, e que o próprio Jesus, ele lê isso a respeito dele mesmo diante de muitas pessoas. Ele diz assim em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Repita comigo: o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar
liberdade aos cativos. Diga assim: liberdade aos cativos. E ele continua dizendo: dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele foi ungido por Deus, pelo Espírito de Deus, e o Espírito estava sobre ele, e ele foi ungido para anunciar as boas novas aos pobres. Quais são essas boas novas? O perdão e a remissão dos vossos pecados. Porque sem Cristo, sem conhecer a Jesus, nós somos acorrentados pelo pecado. Acorrentados pelo pecado. E ele proclama essas boas novas aos pobres. E diz o texto que enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Meus queridos, a maior necessidade hoje da humanidade não é dinheiro, não é fama, porque isso não preenche nada. Isso é apenas algo para suprir momentaneamente a necessidade de um vazio existencial que eu e você nós temos quando não temos Cristo. A maior necessidade do homem não é uma boa formação. A maior necessidade do homem não é riqueza. A maior necessidade do homem é conhecer Jesus e ser liberto da escravidão do pecado. Só quem um dia foi acorrentado pelo pecado e alcançou a graça de Deus e essa libertação, é que sabe o quão angustiante, quão ruim é viver acorrentado. É uma prisão. É uma prisão de sentimento. É uma prisão de angústia. É uma prisão de dor. Muitas vezes nós até queremos, até desejamos essa libertação, mas nós não temos forças em si para alcançar essa libertação. O pecado nos escraviza na vida espiritual. Provérbios 5:22 vai dizer: quanto ao ímpio, as suas iniquidades é o que prende. Com as cordas o seu pecado é detido. João 8:34 vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado, ele tem consequências. Eu poderia listar aqui várias consequências a respeito do pecado, mas eu separei 5, fui abençoado com uma mensagem, e creio que Deus deseja nos abençoar essa noite com essas verdades. E a primeira coisa que o pecado, ele nos traz como consequência, é que nós perdemos a nossa força. O pecado, ele rouba as nossas forças. Salmos 31:10 diz que a minha vida está gasta de tristeza, a minha força esgota-se por causa do meu pecado. O pecado, ele lança o homem no mais profundo abismo. Ele rouba todas as suas forças, a tal ponto de você não conseguir, a não ser pela graça de Deus,
sair dessa situação. Em segundo lugar, o pecado, ele endurece o nosso coração. Ele endurece o nosso coração. Hebreus 3,13 vai dizer: exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E eu creio que o escritor da carta aos Hebreus, quando ele fala pelo engano do pecado, é porque ele engana mesmo. O pecado, ele tem um poder atrativo muito forte, a tal ponto que quando quando nós resolvemos flertar ou experimentar, pode até ser gostoso no começo, mas o seu fim é amargo. Totalmente amargo. E o autor fala que isso é um engano. E isso acontece porque o nosso coração fica duro. Os nossos olhos ficam cegos. Por isso que Jesus, ele veio para dar vista aos cegos. A gente acha que é só dar vista aos cegos no sentido da visão física, né? Mas não. Dar vista aos cegos aqui também está relacionado à vida espiritual. E o pecado, ele cega. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não enxerguem o evangelho da graça de Deus e não sejam salvos. Quem é que cega o entendimento? O Deus deste século. Quem é o Deus desse século? É Satanás. É ele que cega o nosso entendimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Quando pecamos, Satanás não tem culpa. Porque nós, quando pecamos, é pelo desejo da nossa própria cobiça. A única coisa que ele faz, de forma organizada, de forma orquestrada, porque ele é assim, o reino das trevas é organizado, é entender tanto na sua vida como na questão geracional, familiar, qual o campo que ele pode atuar e qual o campo que é mais enfraquecido na sua vida. Isso é de ordem espiritual. Efésios 6, você começa a ler, você vai ver que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. É uma guerra espiritual. É uma luta. E como nós podemos vencer essa luta? Tomando de toda a armadura de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Jesus olha para os seus discípulos no Getsêmani, naquele momento de dor, e diz: ei, orai, e o quê? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Não é que não caia no pecado, para que não entreis em uma zona de tentação, porque o espírito, ele já está pronto, mas a carne, você sabia que sua carne é fraca? E se você pensar que é forte, você está um passo para cair. Meus queridos, em terceiro lugar, outra consequência do pecado é que ele escraviza. O pecado, ele escraviza. João 8,34, eu já fiz essa leitura. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Outra consequência do pecado é a perda da intimidade com Deus. Nós temos Tiago capítulo 4, verso 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o vosso coração. Isaías 59, verso 1 e 2, vai dizer que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
os nossos pecados causam a perda da intimidade com Deus. Todas as vezes que nós entramos numa zona de flertar com o pecado, que nós entramos numa zona de viver uma vida de pecado, a primeira coisa que nós sentimos ou perdemos é o desejo de orar, é o desejo de ler a Bíblia, é o desejo de vir para a igreja, é o desejo de estar no meio de pessoas que resplandecem a luz de Cristo. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. E em quinto lugar, o pecado nos tira a perca da alegria da salvação. Lá em Salmo 51, 10, naquela oração de arrependimento de Davi, por causa do seu pecado, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi, ele tinha perdido a alegria da salvação, ele tinha perdido o prazer em Deus, na sua lei, o prazer de estar na sua casa, o prazer de ter uma vida com Deus. Talvez Davi perdesse até o sentido do que era realmente a salvação. E quando ele cai em si, se arrepende, ele diz: Senhor, devolve-me. Devolve-me, não ouro, não prata, não meu reinado, mas devolve-me a alegria, o prazer da salvação. Porque o pecado, ele tira essa alegria. O pecado, ele tira esse prazer. E essa é a quinta consequência que o pecado traz em nossas vidas. Mas, meus queridos, nós não fomos chamados somente para termos consciência do pecado. Nós fomos chamados também para ter consciência da justiça. A primeira obra que o Espírito Santo quer realizar na nossa vida é convencer do quê? Do pecado. Jesus diz: é necessário que eu vá para que ele venha, uma referência ao Espírito Santo, e quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado. Porque se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da gravidade do pecado, das consequências do pecado, do que o pecado causa na vida da humanidade, nada mais pode fazer, meus queridos. Porque o primeiro passo para nós conhecermos a Deus, para nós termos uma vida com Deus, é reconhecermos os nossos pecados. Daí vem o processo de arrependimento, de confissão. E o Espírito Santo trabalha nessa obra da regeneração, da santificação e, em último estado, a glorificação, que é o estado final dos filhos de Deus. Meus amados, o pecado nos faz perder a força e vitalidade na vida espiritual. Flertar com o pecado também nos faz perder essa força e essa vitalidade. E Deus nos convida a obedecer a sua lei, a sua palavra, aquilo que o Espírito Santo tem dito nos últimos tempos à sua igreja. Volte-se para Jesus. Volte-se para Deus. Volte para o primeiro amor. Jesus, conforme lido em Gálatas capítulo 5, verso 1, nos chama para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Mas não liberdade de fazer o que quer. Não liberdade para fazer o que deseja. Mas liberdade para dizer: eu digo não para aquilo que desagrada a Deus. Se você observar da palavra de Deus, essa geração não gosta de ouvir não. Já prestaram atenção? Aliás, nós não gostamos de ouvir não. Mas se você observar, começa pelos 10 mandamentos. Você vai ver mais não do que sim. E ele começa: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses diante de mim. Não, não, não e não. E tudo isso Deus ele faz para
proteger a nossa integridade. Mas a nossa geração, ela quer sim. Ela quer sim. Ela quer sim. Porque ela não quer se submeter a regras. Ela não quer se submeter a princípios. E Jesus nos chama para sermos livres. E como eu disse, liberdade tem preço. Para alcançarmos a liberdade em Cristo Jesus, um alto preço foi pago lá na cruz do Calvário. Aqueles que dizem que são livres e fazem o que querem, também pagarão alto preço. A verdade é que quem diz que é livre, mas vive uma vida de pecado, na verdade é escravo do pecado. Porque só quem pode dizer não ao pecado é verdadeiramente livre. É verdadeiramente livre. O que nos motiva a obedecer à lei de Deus? O que nos motiva a obedecer à palavra de Deus? É o nosso amor? A lei de Deus, ela é um peso ou um refrigério para a nossa alma? A palavra de Deus, ela é um peso ou é um refrigério para a nossa alma? Porque aqui é uma grande questão. Por exemplo, não vou pecar porque amo a Deus e isso fere a sua santidade. Ou então, não vou pecar porque a palavra de Deus não permite. E existe uma diferença entre ter prazer na lei do Senhor e se sentir obrigado a obedecer essa lei. E nós temos um exemplo bíblico para isso. Abra a sua Bíblia lá em Números, capítulo 22, para a gente entender na vida desse homem essa questão de olhar para a palavra de Deus apenas como uma restrição do que eu posso ou não posso fazer, e de olhar para a palavra de Deus como algo que eu tenho prazer, como diz Salmos capítulo 1. Prazer na lei do Senhor. Números capítulo 22. Lá no comecinho. Gênesis, Êxodo, Números. Vai nos contar uma história sobre um homem chamado Balaão. Verso 1 diz que partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe. Aqui o povo havia saído do Egito, da escravidão do Egito, e certamente os moabitas ouviram falar do que os israelitas faziam às nações. Então eles passaram nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso. E andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devorava a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Peor, a Petor, que está junto do rio, na terra dos amonitas, a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais numeroso do que eu, ou poderoso do que eu. Talvez assim possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Meus queridos, quem era Balaão? Balaão era um profeta do Senhor.
Essa nação que estava passando por Moabe, ou iria passar por Moabe, era o povo da aliança, o povo de Deus. E o rei dos moabitas, Balaque, ele entende e sabe que Balaão tem esse poder em Deus. Do povo que ele abençoasse, fosse abençoado, do que ele amaldiçoasse, fosse amaldiçoado. E ele manda um grupo de anciãos até Balaão, dizendo: Balaão, amaldiçoa esse povo. E juntamente com esses homens, eles mandam uma oferta. Uma oferta para que Balaão cumprisse aquele pedido. E Balaão, ele sabia qual era o óbvio. O óbvio é que ele não amaldiçoasse aquele povo. Mas ele olha para aquelas pessoas que vieram com essa proposta e diz: passai essa noite aqui, e eu vos trarei a resposta, como o Senhor falar. Então os líderes de Moabe passaram aquela noite. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo, Balaão? De onde eles são? Respondeu Balaão: Balaque, filho de Zipó, rei dos midianitas, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Então disse Deus a Balaão: não irás, você não vai. Lá no verso 12 diz isso: não irás com ele, nem amaldiçoarás esse povo, porque o meu povo é um povo bendito. E porque veio essa palavra a Balaão, ele diz: eu não vou, tornai a vossa terra, porque o Senhor não me deixa ir. Por que Balaão não foi? Porque o Senhor não o deixava ir. O que é que nós podemos entender com isso? Que se o Senhor deixasse, ele iria. Mas não só isso. Esses homens voltam até o rei Balaque. Balaque diz: não, calma. Vão lá, levem uma oferta maior. E faça essa mesma proposta para ele. Diz o verso 15: Balaque tornou a enviar outros líderes. Era maior o número e mais honrados que os primeiros. O que quer dizer isso? Mais dinheiro, mais oferta. E Balaão, quando recebe aqueles homens, ele diz: olha, roga-te que não demores a vir em mim. Passa essa noite aqui, e eu saberei a resposta do Senhor. Meus queridos, a verdade é que Balaão, ele queria ir, ele queria essa oferta, ele queria essa proposta. Mas porque foi restringido pela palavra de Deus, ele não foi. Aí você pode dizer: então ele é obediente, ele é o cara. A verdade é que dentro do coração dele havia um desejo. Um desejo que, se não fosse tratado mais cedo ou mais tarde, ele iria cair nessa tentação. Sabe por quê? Porque quando o inimigo ele percebe qual é a nossa fraqueza, quando ele percebe onde ele pode investir, quando ele percebe que mesmo que nós não dizemos não, mas ainda gostamos e flertamos com aquilo, ele sempre vem com uma proposta maior. Sempre vem. Então não é que Balaão ele era obediente, é que ele era um tipo de homem que apenas por força da lei, não pelo que a lei representava dentro do seu coração como refrigério, ele dizia não, porque Deus disse para ele não. Mas o mais interessante é que quando ele, lá no verso 20, apresenta novamente para o Senhor essa proposta, o Senhor olha para ele e diz: levanta-te e vai com eles. E aí a gente fica meio confuso. O mesmo Deus que disse não, agora ele diz: vai.
Por quê? Vocês já ouviram falar na palavra livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Meus queridos, tem hora que Deus vai falar para você a mesma coisa que Ele falou para Balaão. Você quer ir? Então vá. Você lembra quando o povo de Israel, eles pediram um rei? Nós queremos um rei, um povo que era governado pelo próprio Deus. Samuel chega diante do Senhor e diz: Senhor, mas eles estão pedindo um rei. Deus diz: não é a minha vontade, mas é o que eles querem. Unja o rei. Agora avisem para eles as consequências deles estar não abandonando você, Samuel, mas abandonando a mim. Avisa para eles as consequências que eles terão, do porquê estão rejeitando o meu governo sobre a vida deles, agora eles estão pedindo um rei. E nós sabemos o que acontece na vida daquele povo. E eu peguei esse exemplo de Balaão, meus queridos, para mostrar um homem que olha para Deus e as suas palavras apenas como uma restrição, e não como algo que é refrigério, refúgio e alívio para a sua vida. Ele foi tentado por algo que ele tinha desejo. O diabo sempre vai tentar por aquilo que você tem desejo. Só que quando nós caímos, o diabo não tem culpa. Ele não tem culpa. E quando nós vivemos uma vida caída, o diabo não tem culpa. Qualquer desculpa que você quiser usar para justificar a vida que eu ou que você estejamos vivendo, não vai resolver o problema. Na verdade, o que nós precisamos, conforme o texto lido no início, é de libertação. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Outro detalhe também, meus queridos, é que ficar triste por causa do pecado não é suficiente para alcançar a liberdade. Nós temos o exemplo de Saul, que se entristeceu por causa do seu pecado. Nós temos o exemplo de Judas, que se entristeceu por causa do seu pecado. Um discípulo do Senhor, largou tudo pelo Senhor, mas traiu o seu Senhor. Ele sentiu tristeza, mas a tristeza, ela não foi suficiente para alcançar essa liberdade. Eles disseram: eu pequei. Judas, por exemplo, mesmo tendo dito que pecou, foi condenado, está no inferno. Então, se entristecer por causa do pecado não resolve o problema para essa libertação. Não resolve. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, vai falar assim, e nós estamos se encaminhando já para o final. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então o texto está falando de dois tipos de tristeza. O primeiro é a tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, ela causa o quê? Essa tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. E o exemplo que nós temos é esse que eu mencionei, o de Judas. Porque a tristeza de Judas, ela não foi segundo Deus. E ela não foi segundo Deus porque a tristeza de Judas tinha a ver com ele mesmo. A tristeza de Saul, quando ele peca, e mesmo assim ele fica triste por causa do seu pecado, tinha a ver com ele mesmo. Saul olha para Samuel e diz: olha,
Tu me desonrou perante os homens. Eu quero agora que você vá lá perante eles e me honre novamente. Mas quando Davi ele peca, que é a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento para a salvação. Ele olha para o céu, ele olha para Deus, arrependido, e diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Por quê? Porque a tristeza segundo Deus operou na vida de Davi arrependimento para a salvação. Porque a tristeza segundo Deus não tem a ver comigo mesmo, ela tem a ver com Deus. Porque eu feri a Deus, porque eu ofendi a Deus, porque o pecado é uma afronta contra Deus. E esse tipo de tristeza, ele opera a salvação em nossas vidas. Meus amados, como ser liberto do pecado? Eis a grande pergunta. Como é que eu posso ser liberto do pecado? Eu já sei quais são as consequências do pecado. Eu já sei que Jesus ele veio para libertar os cativos. Eu já sei que quem vive no pecado vive acorrentado. Como ser liberto do pecado? Essa é a grande pergunta. João 8, 32 vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria que você repetisse comigo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Quem é aquele que era a palavra? No início estava com Deus, era o próprio Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus. E no mesmo texto de João capítulo 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós precisamos para ser libertos do pecado é se voltar para Deus. Se voltar para Jesus de todo o coração. Lá nas 7 cartas às igrejas da Ásia, numa das cartas ele diz: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Qual foi o motivo que nós um dia fomos selados com o Espírito Santo da promessa? Jesus. Qual foi o dia ou motivo pela qual um dia nós nos sentimos leves em espírito? Uma liberdade, uma alegria que excede todo o entendimento, na qual ninguém mais pode dar. Jesus. Qual é o motivo da nossa maior alegria? Jesus. E se nós perdemos essa alegria, é porque na verdade nós perdemos de vista a Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. Porque só quem sabe a angústia que é viver como caído, ou só quem um dia passou, sabe o tamanho da angústia que é. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Dos dois? Onde um quis liberdade. Pai, dá a minha herança. Eu sei o que eu quero da minha vida. Não quero mais viver na tua casa. Eu quero agora curtir. E ele parte da casa do pai, viaja para uma terra bem distante, e ali com riquezas, dinheiro, muitos amigos, ele começa a viver uma vida totalmente desregrada, totalmente desordenada. E ele perde tudo o que tem, absolutamente tudo. Perde seu dinheiro, perde seus amigos. E diz o texto que ele não tinha nem comida para se alimentar, que ele foi trabalhar cuidando de porcos.
E disse que ele começou a comer a comida dos porcos. E lá no fundo do poço, ele cai em si. E diz: lá na casa do meu pai, até os escravos têm tudo do bom e do melhor. E eu estou aqui, vivendo essa vida. Nunca queira. Observe bem o que eu vou falar. Nunca queira comer com os porcos. Nunca queira comer com os porcos. A pior degradação da vida espiritual é viver sem estar na presença de Deus. A graça de Deus, ela nos salva. A graça de Deus, ela nos regenera. Mas também a graça de Deus, ela nos dá poder para não viver uma vida de pecado. Todos os dias nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Meus queridos, a minha oração é para que Jesus ele traga libertação. Nesse exato momento, existe uma guerra que nós não conseguimos enxergar. Existe uma guerra que nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual. E nós vamos levantar um clamor por libertação. Porque a partir do momento que Jesus nos libertar, a partir do momento que os grilhões eles forem quebrados, nós vamos ter poder no Espírito Santo para influenciar essa geração que está acorrentada por Satanás. E eu convido você a se colocar em pé, nesse momento. E lutar comigo em oração por libertação. Libertação. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração. Só quem conhece o seu coração é Deus. Só quem conhece o seu coração é Deus. Talvez seja sentimentos. Existe prisão de sentimentos. Talvez seja tantas outras coisas. Talvez você precisa perdoar a si mesmo. Ou tantas outras coisas que só você e Deus sabem. E como eu disse, somente arrependimento não é necessário para alcançar a liberdade. Provérbios 28:13 diz que quem encobre as suas transgressões não prospera. Mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Quem confessa e abandona alcança misericórdia.